Alô, amigos, esse é o canal RK Inter, trazendo o mais colorado para você. Neste vídeo eu quero mostrar o que falaram do Internacional no programa Os Donos da Bola. E falaram do Luca, que fez aí um golaço, aliás, fez os 2 gols aí contra o Caxias no Beira-Rio, vitória colorada por 2-0. Falaram também de Pedro Henrique, que pode estar indo para o Vasco da Gama, mas o Inter quer uma compensação financeira, entre outros assuntos. Vamos ver o que falaram do Internacional no programa Os Donos da Bola da Band. Confere. A gente vai começar falando do jogo do Internacional. Internacional 2, Caxias 0. O jogo que confirmou Luca, né? Por que complicar se a gente pode facilitar, né? Tem bola, tá pedindo passagem. Outros atacantes insistentemente foram testados ali pelo Cudê. Resposta nula, resposta negativa e o Luca ali, esperando a oportunidade, esperando uma chance. Tem lugar melhor para dar oportunidade para garotos, senhor Lucas Colar, que o Campeonato Gaúcho, que o charmoso gauchão, que um jogo em casa diante da torcida. Luca garantiu que a partir de agora, finalmente, pelo menos eu espero isso, vai ser melhor ou mais aproveitado pelo Internacional, senhor Lucas Colar. Na verdade, foram 2 cenários durante esse jogo contra o Caxias. O primeiro tempo foi bem abaixo, né? O Inter não conseguiu jogar bem. E claro que eu faço a ressalva aqui, né? Tava 35 graus no Beira-Rio, tava um jogo duro, né? O pessoal tava suando sem se mexer na cabine, imagina dentro do campo. Então, claro que tem que dar o desconto em relação a isso. O Cudê optou pela manutenção do que a gente já vem vendo, né, do Inter com o Alan Patrick e Valência lá no comando do ataque. E no segundo tempo ele muda, justamente nisso que tu está dizendo, né, dando uma oportunidade para quem ainda não tinha recebido oportunidade dentro do Campeonato Gaúcho, que é o Luca, né, que deu uma resposta muito melhor que o Luiz Adriano. Se a gente comparar a passagem dos dois aqui no estádio Beira-Rio, o Luca não é uma novidade do jogo contra o Caxias. O Luca já deixou o Inter vivo na Libertadores no ano passado, né, salvou a pele do Mano Menezes lá em outrora, né, em Medellín, contra o Nacional, contra o Metropolitanos. Na própria Copa do Brasil, no jogo contra o América Mineiro, ele sofre o pênalti que daria a classificação ao Inter, não fosse aquele gol sofrido no final. Então, assim, é um garoto que quando entra, geralmente aproveita a sua oportunidade. Só que quando ele aproveita, ele não tem a sequência. Então agora a gente vai poder ver se o Cudê vai olhar para o banco e vai chamar o Luiz Adriano ou vai chamar o Pedro Henrique. O momento é de dar oportunidade para o Luca. A gente está vendo o segundo gol, que vem depois de um gol de bicicleta, ou puxeta, ou meia bicicleta. Golaço, né? Que dá a oportunidade dele fazer o diferente numa segunda bola, onde ele está com confiança para finalizar. Talvez se não tivesse, passaria para o Valência, que estava do lado dele dentro da área. Então, para que podar o garoto, se agora ele tem uma oportunidade? Então, assim, o Campeonato Gaúcho vai se definindo, como tu citou, Gamba, vai Inter e Grêmio disparando, né, os times vão ficando para trás. E é o momento agora de rodar, né, o elenco e ver realmente, né, aquele discurso do Cudê sendo aplicado na prática. Não adianta ele ir no microfone falar aquelas palavras que o torcedor quer ouvir, que é o momento de oportunidade, que ele está vendo quem não está aproveitando a oportunidade, que é o momento de rodar o grupo, até para ter o grupo na mão, né, não deixar jogadores sem oportunidades. Mas aí sim, vai chegar um momento que lá em Santa Cruz do Sul, na quarta-feira, ele vai ter que botar algum time no papel. Não pode aparecer o Pedro Henrique e o Luiz Adriano na frente do Luca. Não pode aparecer outros nomes, né, à frente de outros que estão mostrando dentro do campo mais oportunidade. Um exemplo, o Gustavo Prado, que entrou no final de semana, garoto da base, entrou bem no jogo. Por que ele não pode entrar e joga o Campanharo, por exemplo? Por que lá na zaga, daqui a pouco, a gente vai ver, né, o Depena improvisado em detrimento de outros jogadores? Então, assim, agora é botar na prática o discurso. A vitória foi importante, né, o Inter precisava vencer para não ver o Grêmio se distanciar tanto, né, na ponta da tabela. E agora, né, 2 jogos fora para a gente ver esse discurso na prática, né, nos jogos dentro do Gaúcho. Sabe qual é a minha leitura com relação aos movimentos do Cudê nesse início de Campeonato Gaúcho? O Cudê pegou as primeiras rodadas e colocou esses jogadores aí, né, que a torcida já sabia que a resposta não iria aparecer, né, que a resposta seria nula, mais ou menos para chancelar para o torcedor o seguinte: não dá mais, tá? Mas eu preciso fazer. Mas eu preciso fazer. Vou dar 1, 2 jogos para vocês, e talvez não só a torcida, direção, para a direção identificar também que não dá mais, tá bom? 3, 4 rodadas, viram? Não dá mais Luiz Adriano, não dá mais Gabriel Barros, não dá mais Campanharo, não dá mais Depena improvisado na lateral esquerda. Eu preciso dar oportunidade para os garotos. Vamos lá, gauchão é para isso, dar oportunidade para os garotos. E aí, Alexandre Ernst, vamos lá, numa lógica de vestibular, né?
Tem muitos jogadores que estão sendo aprovados, o Lucas chancelou isso no jogo de sábado contra o Caxias, e outros que também já confirmaram que não servem, que o Inter tem que procurar clube, ou vai procurar rescisão amigável, ou vai procurar acordo, mas a lista nesse vestibular de quem não precisa permanecer no Internacional, ela é extensa. Claro. Ela é extensa. É começo de ano, é gauchão, não dá para ser definitivo. Até não é o gauchão. outros possam chegar também. Claro, mas não é só o gauchão, Colar. É o passado. É o passado, é a temporada 23. É a temporada 23, aí tu dá mais uma chance no gauchão. Não confirma? Deu? Não serve? Resolve. E a diferença também é uma questão, né? De todos esses nomes que tu mencionaste, tem um que não vai sair, que é o Depena. O Depena vai ficar. Pô, mas pelo aí menos, não usa mais a pelo lateral menos agora. cruzado? Isso, esse era o ponto que eu ia trazer. Talvez, de repente, faça o que ele fez com o Luca, né? Pega um guri da base, faz o que ele fez com o Gustavo Prado. Pô, isso é uma outra questão, né? Se tu tem o gauchão, se tu tem um ambiente favorável, bota os guris para jogar. Para, obviamente, não ser definitivo, né? Porque é um novo Pelé e, ao mesmo tempo, não ser definitivo, que é um Bagre. Mas bota o cara, aparece o cara, mostra o cara para a torcida. O que eu comentei, inclusive, nas redes sociais, né? Que o Cudê agora, talvez ele não precisa cometer o mesmo erro que o Mano Menezes. Que, por exemplo, no início do ano passado, na Libertadores, o Lucas chega a dar alguns pontos para o time do Inter, em boas atuações na Libertadores, e o Mano acaba alijando o guri de uma sequência. Então, o Inter já tem um exemplo negativo nesse sentido. Então, não faz o mesmo erro, não comete o mesmo erro o Cudê. Agora dá uma sequência para o Luca. De repente ele não precisa ser titular agora na quarta-feira. Ele não precisa ser titular. O que ele não precisa ser é a segunda, terceira opção. Não tem que arquivar o guri. Exatamente. Se tu olhar para o banco, por exemplo, eu preciso mudar o ataque. Eu não vou chamar o Pedro Henrique, o Luiz Adriano. Não, chama o Luca. Essa é a grande questão. Eu acho que o futebol, como a gente sempre fala, que é momento... Não há um momento melhor do que o cara entrar, fazer 2 gols, de bicicleta, o mental extremamente elevado, né? Daqui a pouco, quando tu vê, tu tem uma peça importante aí no segmento da temporada. Um guri da base, celeiro, cria, que daqui a pouco até vai pegar, vai te botar uns pila no bolso. Vai dando confiança, daqui a pouco a gente vai falar de um guri também no Grêmio que precisa dessa confiança e vai ter. Diogo Rossi, que tem ótima memória. Lembra, Diogo Rossi, na primeira entrevista de apresentação de Eduardo Tchatcho Cudê como técnico do Inter, lá na primeira passagem, perguntaram muito para ele, né, garotos, base. Ele disse o seguinte: a bola não pede identidade. Falou de novo. Lá atrás ele falou, a bola não pede identidade. A bola não pede identidade. Aí ontem de novo, garotos. Sábado, garotos, ele vem de novo, chancela, a bola não pede identidade. Tem momentos que ele não lança o garoto. Momento propício é agora, início de temporada. Internacional de sangue doce, começando o Campeonato Gaúcho, coloca a gurizada. Não vai queimar o guri num jogo, por exemplo, de Copa do Brasil, num jogo de Sul-Americana, num jogo decisivo de Campeonato Brasileiro, seu Diogo Rossi. E a bola pede qualidade, na verdade, né? Que o jogador precisa ter qualidade para jogar futebol. E o Luca me parece ser um jogador bom, né? Não consigo fazer uma análise muito maior do que essa em relação ao futebol do Luca, né? Porque ele tem poucos minutos. Eu me lembro da Libertadores do ano passado, quando ele salvou o Mano várias vezes. Inclusive, uma delas eu estava presente lá na Colômbia. Foi emocionante, né, na Colômbia. Ele foi muito bem, né? O Luca, né? Salvou uma bola na esquerda lá, colocou para dentro da área pro gol do Alan Patrick. É um jogador interessante pro elenco. É uma pena que talvez hoje ele seja a quarta opção, né? E aí não é uma pena porque o Inter tem opções, é uma pena para ele, né? Porque tendo em vista que ele vai precisar de momento, vai precisar de espaço, ele vai ter que aproveitar o que der. O Inter chegou até, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi dos meus colegas aqui também, né, a cogitar um empréstimo dele. Ele foi procurado por alguns clubes para sair, optou em ficar, se optou em que ele ficasse, só que eu não sei se ele vai ter espaço ao longo de toda a temporada para jogar. Então ele aproveite esse espaço agora para mostrar que merece ficar, e se porventura, né, não é que não mereça, mas daqui a pouco aparece até uma barca melhor para ele, né? Pode ser. Porque as barcas que apareceram para ele não eram muito boas, né? E eu acho que até para o desenvolvimento do jogador, às vezes, ir para uma barca menor seja um problema. Eu sei que a gente está falando do Luca, está falando do jogo, mas eu queria falar uma coisa que depois pode deixar passar sobre o jogo do Inter, que é um nome, né? Assim, eu olhando o jogo do Inter, né, por obrigação, tenho que olhar todos os jogos, e eu gosto também de olhar. Cara, eu tô impressionado com o Wanderson. Tô impressionado com o Wanderson, assim, e positivamente, obviamente, né? Eu não conhecia o Wanderson como jogador quando ele veio para cá do Krasnodar.
não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu não conhecia ele. Ele veio para cá, a expectativa que se tinha, não só minha, mas acho que especialmente do torcedor colorado, era a menor possível. E, cara, esse jogador, cada dia que passa, ele é mais titular do Inter e a qualidade técnica dele é indiscutível, assim, né? Eu tenho muita curiosidade de saber como que o Kudê vai levar daqui para frente uma condição do tipo assim, o Wanderson é titular. Sim. É que é incrível que isso que tu está destacando, o Wanderson, ele já era importante em 2023. Ele já era talvez que agora ele evoluiu mais ainda. Isso, exatamente, é isso que eu ia dizer. Ele evolui nele mesmo. É um absurdo o que o Wanderson está fazendo. Porque no ano passado ele era o cara do X1, o cara da velocidade, o cara que dava intensidade para o Inter do lado esquerdo. Beleza. Talvez do lado do Alan Patrick era o cara tão importante quanto. Só que daí agora em 2024, ele começa fazendo gols também. Além das assistências, além do X1, né? E aí ele fica completo. Eu acho que é uma boa temporada, sim, do Wanderson. O que eu acho a única coisa, só para pincelar a última sobre o Luca, tá? Que o torcedor colorado ele tem que entender. O Luca, ele não é o novo Alexandre Pato. O Luca, ele não é um cara que a gente vai olhar e, meu Deus, esse guri vai estourar, é o novo Neymar, é o novo Pelé, como eu falei há pouco. É um guri que vai dar uma opção para o técnico Eduardo Kudê, em cima de opções que não estão resolvendo. Por exemplo? Luiz Adriano, Tá. próprio Pedro Henrique. Então, essas opções, elas não podem estar na frente dele. É por isso que a gente está dizendo. A gente tem o Ener Valencia, o Alário, daqui a pouco o Borré, de repente ainda até no primeiro semestre. A quarta opção seria o Pedro Henrique? Não pode ser o Pedro Henrique. Porque o Pedro Henrique não correspondeu quando entrou. Não pode ser o Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano não correspondeu quando entrou. O Luca correspondeu. Então, beleza, ó, deixa ali. Fica aquela coisa, xodozinho da torcida. Né? O Luca, ele tá no profissional desde o ano passado, né? Isso, subiu ano passado. Ele veio do Ceará em 2020 pro Inter. 2020. Promovido ano passado. Quem era o diretor da base do Inter em 2020? 2020 era o Erasmo Damiani. Era o Damiani. Era o último ano do presidente Marcelo Medeiros. Tá. E aí ele vem emprestado e depois ele é comprado. Eu acho que ele é trocado pelo Charles, que foi pro Ceará. Isso, nessa negociação entra junto o Charles que vai pro Ceará e ele vem. Tá. 2021 daí ele ganhou um desenvolvimento. Quem é o diretor da base? 2021. Daí 2021 era o Gustavo Grossi. Que o Inter demitiu, né? Só queria entender. Tem um menino da base que desenvolveu com o Grossi e o Inter demitiu. Esse é um debate que isso vai longe, né? Enfim. Que é o menino da base dentro de uma gestão que o Inter abriu mão. É que a análise do Gustavo Grossi, para mim, foi eu já falei aqui no programa, foi um erro do Inter, porque é um erro de discurso. Porque a gente não tem a real ciência do que é o trabalho do Grossi para avaliar se é positivo ou se é negativo. Não, talvez eles lá dentro tenham. Eles têm uma análise e chegaram à conclusão que é negativo. Eu não tenho ainda as ferramentas para dizer que é um trabalho ruim que teria que ter sido cortado. Lucas Dias informou pra gente que o Luca foi comprado, R$1.200.000. Mas ele vem na troca com o Charles de empréstimo, depois o Inter compra ele do Ceará. Só sobre o jogo também, me pareceu que no segundo tempo, não sei se ficou essa impressão para vocês, de que o Kudê parece estar de novo voltando a abraçar a ideia dos dois atacantes. Sim. Porque ele tentou o Alan Patrick, né, com o Valência em outro jogo também contra o Ipiranga, até dar certo, o Alan faz o gol do 1-0 num passe do Valência, só que o time parece estar cada vez mais, né, sincronizado para colocar um segundo atacante, trazer o Alan Patrick um pouco para trás, juntando ali com o Wanderson, o próprio Arangues, né, o Arangues um pouco mais para trás, o Bruno Henrique aberto pelo lado direito no segundo tempo. E pensando, claro, né, na chegada do Borré, o Alário ainda, né, jogou pouco contra o Caxias em minutagem, vai receber mais oportunidades. Mas aí tu tem essas opções que o Ernest disse, né? Tu tem o Alário, tu tem o Borré, que vai chegar, o Luca que está pedindo passagem. Não faz sentido tu seguir numa bola de segurança, que é o Alan Patrick com Valência, e abrir mão de 3 jogadores que podem ser extremamente úteis no time titular. Então, não sei se na quarta-feira a gente não vai ver o Inter com 2 atacantes e com o Alan Patrick um pouquinho mais recuado. Mas tu sabe que nesse complemento do que o Lucas está falando, e é engraçado, né? O Inter no primeiro tempo, e talvez por conta do calor, a gente de repente pode até, não é nem passar o pano, mas entender a frase que o Kudê falou, né? No primeiro tempo estava muito quente, no segundo não estava tanto e a gente conseguiu jogar. No primeiro tempo, o Inter abusa das bolas aéreas, né?
tem um atacante, que é o Valência, e o Inter fica cruzando bola, em vez de pegar e simplesmente tocar e tabelar, triangular, porque essa é a qualidade do Inter. O Inter tem muita qualidade com bola no pé, não tem por que ficar fazendo chuveirinho. No segundo tempo, bom, daí o Inter começa a trocar bola, aí o Inter começa a trocar passe, Bota claro a bola que no também chão, envolve o Caxias. bota a bola no chão. O Alan Patrick, o Arangues, o Wanderson, Sim, todo mundo mas muito em cima disso que o Lucas isso aí. destacou. O Alan Patrick desce um pouquinho mais, né, para ter, claro, o cérebro do meio campo, né, e aquele tapa, ele começa a distribuir bola e tal, e bota 2 atacantes. E aí não tem, né, meu? Aí o Inter fica muito forte com 2 atacantes. Sem dúvida. Bora lá, preciso avançar, gente. Vamos lá. Vamos para a nossa central. Lucas Dias, o que disse Eduardo Cudê, meu patrão? Pois é, Gamba, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. E, obviamente, a gente debatendo muito o atacante Luca, golaço de bicicleta, um segundo gol também muito bonito no sábado à tarde no Estádio Beira-Rio. Foi o grande nome da vitória do Inter contra o Caxias. E o técnico Eduardo Cudê falou justamente sobre o Luca, até traçou uma comparação brincando como ele era quando surgiu lá no Platense, na Argentina, anos atrás. Falou sobre a educação que ele tenta dar para o Luca e para outros jovens do elenco, e o próprio jogador falou também sobre esse seu novo momento com a camisa do Inter a partir dos 2 gols no último sábado. Que bom que deu certo, não? E que fiz grande jogo, pero sinto que ele se preparou para isso, não? O gol foi, ainda não voltei a hablar, pero por lo menos donde estaba fue bonito, ¿no? Eu acho que fiz 2 goles como a los 30 anos, não, em um jogo. De bicicleta algum? Eu tardei muito para fazer 2 goles no jogo. Foi um jogo muito marcante para minha carreira, né? Um jogo muito marcante, os jogos da Libertadores também, meu primeiro gol no profissional. E esse com certeza estão no destaque assim, da minha vida, e eu tenho certeza que eu vou ter muitos momentos assim também. Lucas Colar, Colarzito, cola na tela aqui com o pai. Vamos lá. Luca autorizou a negociação de Pedro Henrique, senhor Lucas Colar? Eu acho que sim, né, Gamba? Porque é claro que o Luca precisa de sequência, precisa ainda ser, né, mais testado, mais oportunizado, mas é aquilo que o Alexandre falou, né? Tu tem o Valência, que é titular, mas não ter feito um grande jogo contra o Caxias, perdeu um gol inacreditável, ainda é o nosso melhor atacante. O Alário, que está em processo ainda de adaptação e de volta, né, aos gramados, depois de ficar muito tempo parado. E o Borré, que existe a possibilidade de chegar de forma antecipada. Então aqui tu tem 3. O quarto, teoricamente, pode ser o Luca. Senão tu vai travar a ascensão do garoto. Aí tu tem o Pedro Henrique e o Luiz Adriano, que querendo ou não, tu vai olhar para o custo-benefício. E eles têm que olhar também para este cenário que eles estão no Inter hoje. Vale para o Pedro Henrique ser alçado de xodó, de titular em conteste, para uma 5ª opção, atrás do Luca, do Borré, do Alário e do Valência? Ou vale para o Inter pagar um alto salário para o jogador? Eu acho que o Inter não pode se desfazer, né, a preço de banana, né, liquida Inter e botar o Pedro Henrique no leilão. Tem que ser uma proposta boa, né, do Vasco, que está tentando ele por empréstimo. Não sei se é uma proposta, né, que vai arcar. O Inter recusou uma proposta do Al Riyad da Arábia Saudita de 200 mil euros por ele. Então, a gente parte do princípio que teria de ser uma proposta maior para liberar o Pedro Henrique, além do fato do Vasco arcar com todo o salário. E, claro, né, a gente não pode descartar aqui que outras peças podem vir a chegar para cumprir a função do Pedro Henrique, que para mim vive um litígio no Inter, né? O Pedro Henrique deixa muito claro que gosta de ser ponta, um jogador de lado de campo, onde joga Wanderson, onde joga Maurício, e o Cudê não enxerga dessa forma. O Cudê enxerga ele como um segundo atacante ou como um centroavante. Todas as oportunidades que o Cudê deu para ele no Inter foram nesta função. Então, vai jogar no Vasco, vai ser titular do Vasco. Então, acho que tudo isso tem que ser colocado na balança, mas a saída do Pedro Henrique já não é um absurdo tão grande como era em outro momento. É que a grande questão também do Pedro Henrique é o seguinte, né? Esses 450 mil reais que ele ganha hoje podem fazer com que o Internacional contrate um titular ou uma primeira opção para alguma outra posição que o Inter esteja carente. Então começa por aí, né? Eu acho que é importante essa questão do custo-benefício. E assim, desses nomes que o Lucas falou ali, né? Luiz Adriano e Pedro Henrique, na verdade o Inter só tem, teoricamente, um problema, né? Porque o Luiz Adriano encerra o contrato dele no meio do ano. Então, meio que dá para dizer, ó, Luiz, obrigado por tudo aí, dá um jeito na tua vida, vê o que tu quer fazer, porque a gente não vai continuar contigo depois do segundo semestre.
Mas o Pedro Henrique não. O Pedro Henrique, se eu não me engano, Lucas, me corrige, 25, né? Agora, faz pouco tempo. Renovou até final de 2025, ou seja, tem mais um ano e meio. Então esse é um que o Inter daqui a pouco pode até, no mínimo, recuperar o que pagou para o Trabzonspor, é isso? Não lembro, é um time da Turquia. Né? É um time da Turquia, né? Só que o Sivaspor, ele veio do Sivaspor. Sivaspor, Só que o grande isso. ponto é que o Pedro Henrique não é um jogador que não é útil para o elenco, entende? Eu entendo quem diz assim, claro, mas a gente vai abrir mão do Pedro Henrique, sendo que o ano é longo, tem Copa América, né, tem desfalques, beleza, ele pode ser um jogador importante dentro do contexto do Inter. Só que aí existe a possibilidade de outros chegarem e do Pedro Henrique seguir perdendo espaço. E a gente vai pagar um salário alto para um jogador que vai jogar o quê? 15 minutos por mês? Um jogo por mês? Aí não vale a pena. Tá aí as principais informações do Colorado nesta segunda-feira sendo debatidos no programa Os Donos da Bola da Band. A todos muito obrigado, te inscreve no canal, dá joinha e deixa o seu comentário. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.